Olá, meu nome é Fernando Silva, eu sou especialista em medicina chinesa, em práticas integrativas e meditativas, trabalho no GEDEP, no Núcleo Humanização e Qualidade de Vida, no trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje eu quero falar como coordenador do programa Você em Foco pela Secretaria. Eu quero dizer que esse é um programa que é feito para o servidor e por isso o sucesso desse programa tem um fator preponderante que é a participação de vocês, servidores, nesse programa. De que forma? Fazendo seus comentários, enviando as suas sugestões, enviando seus questionamentos, participando. Dessa forma o programa fica mais dinâmico e faz jus ao que ele veio fazer, que é fazer a capilarização do conhecimento, servir como uma ferramenta de gestão do conhecimento, compartilhar, aprofundar alguns conhecimentos, participar da sua formação, participar da sua especialização. O Você em Foco é mantido pela TV institucional, com investimento da Secretaria da Saúde. Isso foi feito pensando na formação do servidor, servindo também como um ponto de consolidação da educação permanente em saúde. Então, como fator preponderante e sine qua non para o sucesso desse programa, vamos fazer a participação. Tá. Bom, terminado isso, eu quero começar com a minha palestra. Quero pegar como mote a palestra da nossa convidada da semana passada, a professora Milena, educadora física, que falou sobre a respiração, os benefícios da respiração. E como gancho, eu quero começar exatamente por isso, falando da respiração como um recurso terapêutico. Como você pode utilizar a respiração no seu dia a dia, de forma a fazer a promoção, a fazer a manutenção, a fazer os processos terapêuticos de saúde, promovendo a salutogênese. Vamos parar de pensar um pouco em doença e vamos pensar um pouco no nosso estado de saúde. O que é que mantém a saúde do organismo? Bom, vamos lá. Vamos começar com essa imagem. Nós podemos ver que essa imagem indica um símbolo do infinito. A gente costuma falar que é uma lemniscata. A respiração é justamente isso, é uma lemniscata. Ela não tem começo e ela não tem fim, ela é constante. A respiração é um processo que se inicia no momento em que a gente nasce e finaliza no momento em que a gente morre. Começa com uma inspiração e termina com uma expiração. Dessa forma, nós podemos dividir a respiração em 3 partes. Inspiração, expiração e um momento de troca. Esse que é um momento extremamente importante. Tá? Assim, nós podemos observar que a vida é um imenso respirar. A gente nasce, a gente morre e nesse interim, do início ao fim, nós realizamos todas as trocas com o meio externo, seja com a natureza, seja com as pessoas, seja com o alimento, seja com as emoções que todos os fatores externos ocasionam em nosso interior. Olha como a respiração é importante para a gente. Então vamos lá. A respiração, recapitulando um pouco o que a professora Milena falou, nada mais é do que o ato de viver. De uma maneira extremamente resumida, nós podemos dizer isso. É um ato de viver, é um ato de realizar trocas. A mais simples de toda é trocar o nosso CO2, resultado de todo o nosso processo metabólico, por um ar mais puro, pelo O2. É um ato de produzir energia. Sem a respiração, as nossas células não têm como pegar uma força motriz para poder acelerar os nossos processos metabólicos. Então nós não teríamos a vitalidade no nosso corpo. Ela equilibra o organismo, haja visto como em vários momentos nós percebemos que a nossa respiração ela fica descompensada, ela fica desequilibrada. É um ato de relaxar. Quantas vezes, estando estressados, estando preocupados, automaticamente o nosso organismo pede para que nós respiramos profundamente. Algumas vezes nós damos até um suspiro. É um ato de introspecção. Todos os processos meditativos, todos os processos de práticas integrativas e complementares, o que nós fizemos? O que nós fazemos?
A gente pega, relaxa e começa a prestar atenção na nossa respiração, que acaba sendo um processo cada vez mais profundo. Lembrando que a nossa respiração, ela tem que ser profunda, tem que ser uma respiração abdominal. Mas um interessante falar no ato de troca é que a respiração é um momento onde você troca o velho pelo novo. E quando eu falo trocar o velho pelo novo, é aquele constante viver no presente, onde você vai deixando para trás aquele ar que não te serve mais, você vai deixando para trás aquele instante que não te serve mais, você vai deixando para trás aquelas emoções que te ocasionam algum desequilíbrio. A respiração, a gente costuma dividir dentro da medicina chinesa, dentro da medicina antroposófica, como tendo 3 campos de atuação. O primeiro campo de atuação seria o sistema neurosensorial, exatamente o nosso cérebro, o nosso pensar, o nosso processo cognitivo, como a gente racionaliza, como a gente acaba procurando entender o mundo para a partir daí se relacionar com ele. O outro campo de atuação é o nosso sistema rítmico, onde fica o nosso pulmão, onde fica o nosso coração, onde tem origem as nossas emoções, onde tem origem a nossa respiração. E, por último, o nosso sistema metabólico. É o nosso processo digestivo, o nosso processo atuante, é o nosso processo do fazer, o nosso processo de produzir, o nosso processo de eliminar dejetos. E não é por acaso que eu deixei o sistema rítmico, a origem da respiração no meio. Ela serve como um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. Então você tem o neurosensorial, que é um sistema muito mais, como fala, a gente costuma falar, ele é muito mais salínico, é um sistema que tende ao endurecimento, é um processo mais frio. Nós temos o sistema metabólico no outro polo, que é um sistema mais quente, ele é um sistema que tende sempre a inflamar. E a respiração faz a harmonia desses dois polos, mantendo o equilíbrio entre o que eu penso, entre o que eu sinto e entre o que eu vou fazer com aquilo que eu pensei e eu senti. Então toda a minha ação fica à mercê do equilíbrio que a respiração proporciona no meu organismo. Bom, a respiração, como no dia a dia, na nossa prática, a gente percebe que vários fatores influenciam nela. As emoções, quando você fica nervoso, quando você toma um susto, quando você fica emocionado, quando você está apaixonado, quando você vê a pessoa que você gosta, altera a sua respiração. O estresse, sem sombra de dúvida, altera muito a nossa respiração. Nossa respiração fica mais superficial, a gente não consegue aprofundar, a gente não consegue se beneficiar do relaxamento que a respiração pode proporcionar para a gente. O sono altera a nossa respiração. Quem é que quando está com bastante sono e não dorme, a respiração fica natural. Ou ao contrário, a pessoa dorme demais, a respiração fica natural. Ou quando você realmente está dormindo, como a sua respiração, ela se harmoniza. Porque nesse momento você não tem mais o seu sistema neurosensorial atuando, tentando controlar a sua respiração, tentando ter as rédeas da respiração na mão. Os nossos pensamentos, qualquer coisa que a gente pense, seja pro futuro, seja pro passado, ocasiona alterações na nossa respiração e a alimentação. Você está com fome, você muda a sua respiração. Se você comeu muito, você não consegue nem respirar direito. E a respiração serve justamente para isso, para tentar harmonizar todos esses campos. O que a gente percebe também é que uma mudança de ritmo na nossa vida altera muito a nossa respiração. Sabendo disso e pensando nisso, a gente pode utilizar de todo esse conhecimento e tirar o maior proveito dos benefícios que a respiração pode trazer para a gente. Se todos esses fatores, sejam fatores externos, sejam fatores internos, mexem com a nossa respiração, fazendo com que ela saia do seu eixo, que ela saia do equilíbrio e que ela não consiga proporcionar esse equilíbrio ao nosso organismo, a gente pode fazer com que a respiração nos leve a harmonizar todos esses fatores que eu falei. Como nós podemos ver, através da respiração eu consigo melhorar a minha alimentação, e isso é extremamente importante, porque a respiração, ela
servindo, ela tendo uma atuação no meu sistema metabólico, ela serve para que os meus processos digestivos fiquem melhores. A respiração serve para que os meus movimentos peristálticos e intestinais de eliminação se tornem melhores. Quando estou muito emocionado, quando estou muito estressado, por que eu não pegar a respiração, fazer uma introspecção, utilizar de uma respiração profunda e assim começar a controlar as minhas emoções e eliminar um pouco do peso que o estresse ocasiona na minha vida? Outro fator, os pensamentos. Os pensamentos, eles vão e vêm, são como a minha respiração. Vamos utilizar, então, o foco na respiração, a respiração como um lastro para que eu consiga controlar esses pensamentos que vão e vêm e que não deixam com que eu fique de uma maneira mais livre dentro do meu organismo. No sono, eu estou sem sono? Ótimo, vou respirar. Vou fazer com que os meus processos comecem a diminuir o ritmo, que o estresse do dia a dia, que o trabalho, que o trânsito, que o ônibus ou o metrô, seja lá qual fator foi, ocasionou na minha vida. Por que não a respiração dá um ritmo para mim? Eu não preciso ficar acelerado e minha respiração acelerada. Comecei a acelerar, respiro. Respiro pausadamente, respiro profundamente, respiro com foco, respiro com atenção e a gente percebe que todos os nossos movimentos, todos os nossos pensamentos, o nosso ritmo do dia a dia, ele começa a sofrer alterações. Bom, a respiração, ela deve ser utilizada como fator terapêutico. Como terapias, não são só todas essas ferramentas que nós temos no dia a dia. A respiração é um fator terapêutico. Ela é um fator terapêutico porque, se a gente perceber, eu coloquei aquele coração no meio da lemniscata, como eu falei, porque exatamente ela está fazendo um ponto de equilíbrio entre o meu sistema neurosensorial e o meu sistema metabólico. Ela dá um ritmo para esse sistema. Um sistema que é muito duro, que é muito frio, e outro sistema que é muito acelerado e que é muito quente. Então a respiração vai fazer isso, vai controlar os meus pensamentos, vai ajudar a controlar os meus pensamentos, e a respiração vai ajudar a controlar os meus processos digestivos, vai ajudar a controlar o meu intestino. Um outro ponto que eu quero mostrar é exatamente esse. A respiração fica no meio entre esses dois sistemas extremamente importantes no nosso corpo. Como eu disse, para essas medicinas mais tradicionais, antroposofia e medicina chinesa, a nossa cabeça ela sempre vai tender a nos levar por um processo de fixação, racionalização, a gente fala de endurecimento, um processo de esclerose. E o nosso sistema metabólico, ao contrário, vai acelerar, vai esquentar, vai proporcionar processos inflamatórios na gente. Utilizando a respiração, a gente faz com que esses dois sistemas fiquem em harmonia. Um não fique frio demais e o outro não fique quente demais. Temos que pensar que como a respiração é sempre um ir e vir, é uma troca do novo pelo velho, você está numa situação atual, como a gente pode ver por esse esqueminha que o homem está de roxinho. E no outro esquema, como ele está mais de uma cor vinho. Na situação atual e na outra situação, você tem 3 sistemas que tem que sofrer algum tipo de impacto, algum tipo de alteração na minha vida. Utilizando a respiração, eu começo a fazer o que a gente fala de uma harmonia entre o nosso senso de coerência, entre o que eu penso, entre o que eu sinto e entre o que eu quero. Porque é muito fácil eu pensar, eu entendo isso, tá, eu entendi, mas será que isso teve significado para mim? Se isso não teve significado para mim, todo o meu aspecto volitivo, o meu querer e o meu fazer ficam comprometidos. Então, quando eu utilizo a respiração como um fator terapêutico, eu consigo mobilizar as minhas potências interiores para que o meu pensar, o meu sentir e o meu querer fiquem harmonizados e que dessa forma eu me transforme. Eu transformo a pessoa que eu sou numa nova pessoa, os meus desejos, os meus anseios, o meu modo de agir. E assim tudo mais que esteja à minha volta, tá? Então,
o pensar, como os novos conceitos, como descoberta. Eu não fico fixo a uma ideia antiga, eu não fico fixo a um passado, a um pensar, o meu sentir, com umas novas habilidades de vivenciar, já que a minha respiração permite que eu interaja com o meio, e o meu coração, a sede das minhas emoções, estão exatamente no meio termo, eu me abro para as novas vivências. E o meu querer, que me capacita a práticas novas, a movimentos novos, a mudanças novas. Há algo muito interessante quando a gente coloca o coração no meio, entre o meu pensar e o meu querer. Para a medicina chinesa, a mente ela não reside no meu cérebro. Para a medicina chinesa, a mente reside no meu coração. E essa mente, a gente fala Shen e traduz como mente, na verdade ela é muito mais ampla do que simplesmente mente. Uma das traduções seria divindade, seria como eu interajo com o mundo e como o mundo interage comigo. O coração, sendo a residência da mente, é a residência do sábio. E dessa forma, é esse sábio que não fica preso a conceitos, não fica preso espacialmente e nem preso ao tempo, me permite com que eu consiga me abrir a novas possibilidades. E dessa forma, todas aquelas potências que nós podemos dar o nome de sabotadores, que residem na nossa mente, que foram necessários durante o nosso desenvolvimento na vida, já que houve uma época em que nós vivíamos em constante perigo. Você saía para procurar comida, um matinho mexia, poderia ser um tigre dente de sabre que queria te comer. Então você tem esse cérebro, esses sabotadores que permitiu a sua sobrevivência. Mas o mundo evoluiu, a nossa consciência evoluiu e esse sábio hoje em dia existe para isso, permitir a você novas experiências, permitir a você mudanças. Bom, então, no geral, a respiração como efeito terapêutico nesses 3 pontos que eu falei. Mas não é simplesmente o ato de respirar. Existem algumas premissas que nós devemos levar em consideração e devemos prestar bastante atenção para que efetivamente a respiração se torne um efeito terapêutico e que esse efeito terapêutico ele seja efetivo. Uma coisa é eu querer um efeito terapêutico. Eu entendo que a respiração ela tem esse efeito. Outra coisa é eu sentir que essa respiração realmente é um recurso terapêutico para mim. E depois vem, eu vou fazer com que a respiração se torne uma ferramenta, um recurso terapêutico para a minha salutogênese, para a minha saúde. E dentre essas premissas existe o ritmo, ou seja, se no dia a dia você tem o ritmo circadiano, você tem as estações do ano, você tem um monte de ritmos que a natureza nos impõe, será que o homem, sendo um reflexo de todo esse universo, ele não fica exposto às alterações desse ritmo? Será que quando o homem desrespeita o que a gente chama de yin e de yang, o nascer do sol e o pôr do sol, ele não vai ocasionar alterações nele? Será que quando o homem, ao invés de ter uma respiração que começa em cima e desce até abaixo do meu umbigo, ele não causa alterações no corpo, na saúde dele? Ele não causa alterações no ritmo dele? Então o ritmo é um fator extremamente importante para que a respiração seja um fator terapêutico. Então a expiração e a inspiração tem que ter mais ou menos o mesmo período. Lembrando que entre a ins e a expiração existe um ponto de troca. Então, nesse ponto de troca, eu vou dar uma paradinha, mas mais para frente eu vou demonstrar como isso é feito. Então, voltando, nós temos a concentração. Não adianta eu querer fazer a respiração como recurso terapêutico, mas eu estou assistindo televisão, eu estou escrevendo, eu estou discutindo, eu estou gargalhando. É um momento de introspecção, eu preciso ficar concentrado no que eu estou fazendo. E a tranquilidade, eu tenho que ter um momento, não é em 2 segundos, chegou a hora de eu fazer a minha respiração. Faço assim, está na hora de eu fazer a minha respiração. Não posso, eu tenho que tirar pelo menos uns 5, 3 minutos para sentar no meu cantinho, tranquilamente, me concentrar e começar a fazer essa respiração. A posição da língua.
Eu vou mostrar como tem que ser essa posição da língua, mas a posição da língua influencia na respiração. Tem mais um efeito terapêutico ou a respiração ser um ato de viver. A posição das mãos, o sorriso e, por último, é essa respiração abdominal. Então, olhem só, deem uma olhada. Quantas premissas nós temos, mas todas essas premissas são fáceis. Ritmo, concentração, tranquilidade, a posição da língua, a posição das mãos, o sorriso e ter uma respiração abdominal. Bom, eu falei de todas essas premissas justamente por isso. Vejam aqui. Existe uma respiração que é a respiração sem intencionalidade. Então eu estou lá, todo esbaforido no meu dia a dia, com as minhas atividades do trabalho, minhas atividades do estudo, minhas atividades da sociedade, minhas atividades da família. Então olha como o olhar está disperso, o cara está extremamente agitado, está até com as bochechas rosadas, mostrando que está produzindo muito calor, a cabeça dele está funcionando demais. E eu tenho uma respiração com intencionalidade, onde eu absorvo todas as energias que a natureza, que o cosmos me proporciona. E é essa integração que eu começo a fazer através da respiração e do meu estado de paz interior, que a respiração começa a ter os seus efeitos mais terapêuticos do que simplesmente um ato de viver, o que também é muito importante. Então, pensando na seguinte proposta, que a respiração ela está ligada ao holismo, onde o meu corpo não é somente corpo, ele é composto de outros tipos de energia, como a minha energia vital, o que dá vitalidade para o meu organismo, como a minha energia anímica, o que anima o meu corpo, o que anima a minha mente, o que me dá todas as emoções, o que a gente chama do meu corpo de eu, o meu corpo de calor, o que faz com que eu tenha autoconsciência, que eu consiga discernir, que eu consiga optar, que faz com que eu opte pelo meu livre-arbítrio. Então a respiração harmoniza corpo, mente e espírito. Harmoniza o microcosmos que somos nós e o macrocosmos que é todo o ambiente, toda a natureza que nos cerca. Um outro fator é o monismo da respiração. A gente costuma traduzir a palavra Qi, que é energia, como sendo um sopro. E nesse conceito que a medicina chinesa nos traz, entre o yin e o yang, entre um é o claro, o escuro, o calor e o frio, na verdade, essa dualidade, que é uma única coisa, é um jogo de forças que em harmonia origina a nossa vida. Então, na verdade, tudo acaba sendo uma coisa só, em estados diferentes de agregação, em estados diferentes de frequência. Os nossos pensamentos influenciam o nosso corpo porque é a mesma fonte, é tudo energia que vibra de maneira diferente. Então a respiração acaba tendo toda essa proposta de holismo e de monismo. E quando eu falei da língua, a língua ela deve ficar encostada no céu da boca, como a gente pode observar por esse slide. Mas se você falar por que a língua deve ficar no céu da boca, a maioria das pessoas que praticam as práticas, que são professores, disseminadores dessas práticas, sabem melhor por quê. Porque no nosso corpo nós temos 2 meridianos principais. Esses meridianos, eles são como canais que transportam a nossa energia. Nós temos os 12 principais, né, que a gente chama de meridianos ordinários, e temos 8 meridianos extraordinários, cuja função deles vem desde a nossa embriogênese. Eles direcionaram a formação dos nossos folhetos embrionários. E desses 8, eu vou me ater a esses 2, que a gente chama o que passa na frente do corpo de Renmai e o que passa atrás do corpo de Dumai. Os 2 se originam em uma região que fica entre o períneo. Um ascende pelas costas, seguindo o caminho da coluna, e termina na minha gengiva, no meu lábio superior. E o outro começa no períneo também, ascende pelo aspecto medial frontal do meu corpo e termina abaixo do meu lábio. Só que eles não estão conectados. Quando eu coloco a língua, eu conecto esses 2 meridianos. E aí a respiração começa a fazer esse processo circulatório que essas flechinhas estão mostrando, que a gente costuma falar que é o movimento da grande circulação celestial. Então ela desce, ela
catalisa os meus processos metabólicos, ela sobe, ela harmoniza os meus processos de pensamentos e o sistema rítmico que faz a subida e a descida dessa energia. Tá? E outro fator preponderante que eu falei é o sorriso. O sorriso que é extremamente importante. Se a gente lembrar, todas as estátuas que a gente vê de Buda meditando, ou de outros Budas fazendo aquelas respirações, ele vai estar com um sorriso nos lábios. Por quê? Mas não só nos lábios. Todo esse sorriso, ele tem que ser expandido, ele tem que ser capilarizado. Ele começa nos lábios, aí esse sorriso, mentalmente, eu levo ele para a minha língua, levo ele para os meus olhos, levo ele para o meu nariz e levo ele para os meus ouvidos. Por que isso? Porque para nós, na medicina chinesa, cada órgão dos sentidos está ligado a um órgão interno, está ligado a um tecido do meu corpo, que futuramente espero ter a oportunidade de me aprofundar mais esse tema com vocês. Então, de maneira geral, esse é o processo respiratório. Então agora eu vou fazer uma demonstração para vocês de como seria. Então lembre, a respiração ela tem que ser abdominal. Quando eu vou fazer a respiração como um recurso terapêutico, eu estou estressado e quero descansar, a primeira coisa que eu vou fazer, lembra da posição das mãos? Vai ser esse movimento. O meu polegar eu vou unir nessa falange no meu quarto dedo e simplesmente eu fecho a mão. Tá assim, encosto e fecho a mão. Recordem, quando a gente olha um recém-nascido, ele costuma ficar com essa posição das mãos. Essa é uma posição que impede a gente de dispersar energia. Aí eu pego, sento, deixo as minhas mãos em cima do ombro, as minhas mãos em cima da coxa e começo a respirar. Deixo a língua no meu céu da boca e faço essa respiração profunda. Então eu inspiro, contraindo levemente o meu períneo e a minha mente leva a respiração até abaixo do meu umbigo. Aí eu expiro, relaxo o períneo e imagino que a respiração começa a subir por trás da minha cabeça e vem até a minha língua. Inspiro, ela vai descendo até abaixo do meu umbigo. E expiro, ela desce, entra pelo cóccix, sobe e vem até o alto da minha cabeça. Então eu posso fazer isso durante 2 minutos e você vai ver como você vai se energizar. Mas lembre-se, você vai ter que estar concentrado, você vai ter que estar tranquilo fazendo esse processo respiratório. É muito simples. Você está à noite, você não consegue dormir, você vai fazer o seguinte, utilizando a respiração também. As mulheres utilizam esse dedo médio da mão direita e o homem o dedo médio da mão esquerda. Por que é assim? E futuramente a gente também pode explicar isso. Então vai deixar o dedo no umbigo e vai a cada inspiração aperta o umbigo. Expira ou relaxa o umbigo. Inspira, aperta o umbigo. Expira, relaxa o umbigo. Faz isso no máximo durante os 10, 15 minutos. Os benefícios que isso proporciona para o seu relaxamento, para ajudar a tratar as suas insônias, é indescritível. E também ajuda a diminuir a hipertensão. Então, bom, acho que por hoje é só. O Você em Foco fica por aqui. Agradeço a participação de vocês. Mais uma vez eu peço para que, se vocês tiverem questionamentos, dúvidas, comentários, envie para a gente. Tudo isso a gente utiliza para fazer um programa melhor para você. Muito obrigado, até a próxima.